planos, fazemos muitos projetos, alguns de nós que falamos, não, eu sei como que é a minha vida, eu sei como fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, ninguém precisa falar nada do que eu tenho que fazer, porque eu já sei como tocar a minha vida, ninguém precisa me orientar nada, só que eu digo uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se não chegou este momento, isso é bíblico, vai chegar um momento em que você vai precisar de respostas. E talvez as pessoas que sempre você achou que te dariam uma resposta, ela não vai ter resposta para te dar. Amigos que você achou que sempre teria essa resposta, ele não vai ter para te dar. Familiares, parentes que você acharia, ou não sei nem se em português está certo, ou acharia, mas que você achou que teria resposta para te dar, e ele não vai ter resposta para te dar. Simplesmente ele vai ver você passando por aquilo que você está passando, vivendo por aquilo que você está vivendo, e não terá resposta. Como nós contamos aqui, quando nós perdemos 2 filhos, nós na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, vivendo o Evangelho de Jesus, através da nossa vida, operando os milagres de Deus, e de repente aconteceu essas 2 percas da nossa vida. E chegou um momento que ninguém sabia o que me responder. Pastores, amigos meus, homens de Deus, pessoas conhecedoras da palavra, homens cheios do Espírito Santo, não tinha resposta para me dar. Porque eu entendo, irmão, que em certos momentos só o Espírito de Deus tem a resposta certa. Só Deus tem a resposta certa. E a resposta de Deus, às vezes, para nós, ela pode parecer que demora, mas a resposta de Deus chega no tempo certo, na hora certa, no tempo exato. Talvez você está com tantas perguntas na sua cabeça: por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Por que estão fazendo isso comigo? Por que isso agora? E você não obtém a resposta, mas eu digo para você que a resposta de Deus virá mais cedo ou mais tarde, porque Ele não deixa ninguém sem resposta. E algo tão interessante, eu estava estudando, e na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a palavra resposta, ela aparece 33 vezes. A palavra resposta aparece 33 vezes na Bíblia Sagrada. E eu achei isso tão interessante. Por que, pastor? Você fala que é interessante? Porque Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus viveu até que idade? Alguém sabe me dizer? Tem algum teólogo aqui? 33 anos. Até os 33 anos de idade. Olha que interessante, você pode achar isso uma bobeira, mas quando eu li isso, eu achei muito interessante como tem 33 vezes na Bíblia Sagrada a palavra resposta. E sendo que Jesus terminou o seu ministério com 33 anos de idade, eu posso entender que todas as respostas estão onde? Em Jesus Cristo. Aleluia. Isso fica claro para nós, que as respostas da nossa vida estão em Jesus Cristo. Porque infelizmente pessoas pensam que tem a resposta certa. Quem é que nunca ouviu a frase mais ou menos assim: faz do meu jeito. Não, vou te ensinar como é que você deve fazer. E aí você faz, se lasca de verde e amarelo, se prejudica totalmente, porque você confiou numa resposta de uma pessoa que achou que tinha resposta, mas não tinha. Ou tem aqueles que falam, alguém que vai até pior, né? Fala assim: faz do meu jeito, vai por mim. Ou aquele que diz assim: olha, está comigo, está com Deus. Você já ouviu a pessoa dizer isso? Não, vamos embora, vamos comigo, está com Deus. A última vez que eu ouvi isso, eu não apanhei tanto na escola. Eu apanhei tanto porque eles meteram uma confusão. Eu falei: não, vamos lá, está comigo, está com Deus. Eu falei: olha, é maior, né, ele é mais velho de idade, pode ter certeza que o cara vai se garantir. Apanhei que nem doido. Tive que sair correndo. Então, para a pessoa fazer uma colocação como essa, está comigo, está com Deus, isso é a resposta do cão, irmão. Isso é a resposta totalmente antibíblica. Você tem que estar totalmente com Deus, porque o poder de Deus não se compara de maneira nenhuma ao poder do ser humano. Porque nós, que se achamos muitas das vezes tão bom naquilo que fazemos, achamos que às vezes somos tão bom marido. Você, mulher, que acha ser tão boa esposa. Você, filho, que acha ser tão bom filho. Você, genro, que se acha ser tão bom genro. Chega um momento na sua vida que algumas coisas começam a acontecer e você não encontra a resposta. Mas eu torno a dizer para você: a resposta certa, ela vem de Deus e não do homem. A resposta certa vem de Deus. E se você começar a atentar a tudo que acontece ao seu redor, você vai ver que Deus está te dando sinais. Se você ligar a sua televisão, se você ligar o seu rádio, se você começar a prestar atenção, você vai ver que Deus está te dando sinais.
Então nós precisamos da resposta certa na hora certa. Amém? Vou falar para vocês de um cara na Bíblia que ele deu a resposta errada. Ou melhor dizendo, ele deu a resposta certa, mas na hora errada. É o nosso amigo chamado Davi, que eu coloco Davi como um grande cabeção. Um homem que foi chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que Deus tirou do nada, como Deus faz com muitos. Deus tira do nada, Deus tira do pó, Deus tira da miséria, da destruição, e Deus prospera, Deus exalta, porque o seu trabalho foi Deus que deu, a sua família foi Deus que deu, a sua saúde é Deus que dá, e de repente quando melhora um pouquinho, já começa a se achar alguma coisa. E foi mais ou menos o que aconteceu com Davi. Abre sua Bíblia aí em 2 Samuel, vou ser bem breve, agora são 7 horas, eu vou até meia-noite se possível, então vou tentar ser mais breve possível. Nossa, irmão até instalou o olho, fica tranquilo, irmão, daqui a pouco eu estou acabando. 2 Samuel capítulo 12, abre aí sua Bíblia aí. Vamos aprender um pouco dessa história aqui. Falando desse homem Davi, você deve ter assistido a minissérie, se você não assistiu, você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 12, você achou aí? Você não achou? Pede para o irmão do lado te ajudar, fala, me ajuda aí, pô. 2 Samuel, está lá no comecinho da Bíblia, capítulo 12, amém? Todo mundo achou aí? Vamos ler junto? Pode ser que a sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas o significado da palavra de Deus é o mesmo. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. E ao chegar a ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ele a cresceu com ele como se fossem os seus filhos. E ele comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar a refeição. Em vez disso, preparou para o visitante uma cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece. O homem que fez isso merece? Essa foi a resposta de Davi. Versículo 6. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres de seu senhor. Dei você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou a Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Segura sua Bíblia aberta um pouquinho aí, curva um pouquinho a sua cabeça, pedir para o Dote me dar um pouquinho de retorno aqui no meu microfone, eu já estou ficando meio rouco, e nós vamos orar. Deus, essa é a tua palavra que vai ser pregada, Senhor. Eu não sei, Pai, o que passa no coração, eu não sei o que passa na mente desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui, mas eu sei que o Senhor está neste lugar, sei que o Teu Espírito Santo está neste lugar. Por isso eu peço que o Senhor me use como um instrumento poderoso nas Suas mãos para falar a este coração, meu Deus.
que toda resistência, que toda dureza do coração acerca da tua palavra seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Que nós saiamos daqui depois deste culto, Deus, melhor do que nós entramos. Que saiamos daqui abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que eu li para você aqui agora, ele relata nada mais, nada menos, após o momento em que Davi pecou com Batseba. Você conhece essa história? Davi estava lá no seu palácio, ele viu Batseba tomando banho, uma mulher muito linda, uma mulher muito charmosa, com certeza, porque como já diz um pastor conhecido, mulher feia não tenta ninguém. Então quando Davi viu aquela mulher, automaticamente ele se apaixonou por ela. Só que aquela mulher, ela era uma mulher casada. E ela sendo casada, era mulher de um dos soldados de Davi, que se chamava Urias. E quando Davi olhou para aquela mulher e se interessou por ela, ele mandou chamar ela, teve um caso com ela, um caso extraconjugal. Davi começou ali um pecado contra Deus, que é o adultério. E ali Davi dormiu com Batseba, Batseba veio a engravidar. E aí Davi planejou a morte de Urias. E para você ver que quando o diabo ele quer destruir a vida de um homem de Deus, quando quer destruir a vida de uma mulher de Deus, ele faz o que for possível. Então, na medida em que Davi caiu no pecado do adultério, logo em seguida ele caiu no pecado do homicídio. Ele planejou a morte do marido de Batseba, Urias, colocou ele à frente de batalha e Urias foi morto. E Davi, achando que ele estava tranquilão, que ele estava de boa no seu palácio, com todo o governo, toda a autoridade que ele tinha sendo rei em sua época, de repente chega diante dele um homem de Deus. E quem era esse homem de Deus? Profeta Natã, o qual nós lemos aqui. E Natã chegou e contou uma história para Davi. E Davi começou a ouvir aquela história e pensando no seu coração assim, deve ser um desses caras aí do povoado que fez uma besteira dessa. E ali ele começou a contar a história, olha Davi, tem dois homens, um rico e um pobre. E aquele homem rico recebeu em sua casa uma visita. E na hora de preparar a refeição, ele pegou a cordeira daquele homem pobre. Era a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha. E aquele homem pegou Davi, aquele homem rico pegou daquele homem e assou a cordeira. E tirou a única cordeira que aquele homem tinha. E naquele momento Davi deu a resposta certa. No versículo 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 4 diz assim, olha: certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas e de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ou seja, no versículo 4, Davi fica ciente da história que havia uma injustiça ali. Davi percebeu que havia uma injustiça naquela história. E nós temos que entender que quando nós somos injustiçados, quando alguém está agindo de maneira injusta comigo ou com você, não cabe a nós a justiça, mas a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus, irmão. Não cabe a você querer fazer justiça com as próprias mãos, ainda que a resposta seja certa. Não. Davi estava certo na sua colocação. Este homem, como ele disse no versículo 5, ele disse, olha, este homem ele é digno de morte, porque é injusto o que ele fez. Davi, em outras palavras, estava dizendo assim, não é certo o injusto triunfar sobre o justo. E o que a gente olha, o que a gente tem notado, e às vezes a gente para pensar nisso, parece que é o que está acontecendo. Que os que fazem coisas erradas, os que fazem besteira na vida, se dão melhor, se dão mais certo do que aqueles que não fazem. Isso é um grande engano, irmão. Porque Deus, Ele é um justo juiz. Fala para o seu irmão assim, Deus é juiz, irmão. Deus é juiz. A justiça pertence a Ele. A justiça pertence a Ele. Mas Davi, sendo rei, quis tomar justiça com as suas próprias mãos. Aí Natã, sendo homem de Deus, falou assim, você acha que ele deve morrer? Davi falou que era no versículo 5. No versículo 5, então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, olha só que safadão, cheio de pecado, ainda chorando pelo nome de Deus, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece. O que Davi falou? Olha, o cara que fez isso merece morrer. Aí eu lendo esse texto hoje à tarde, eu fiquei pensando,
razão mediante a história? Estava. Porque tanto eu, você ouvindo uma história como essa, de um rico abusando de um pobre, de uma pessoa que tem abusando de quem não tem, qualquer um se indignaria com essa história. Foi o que Davi fez. Só que eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Você toma cuidado com a sua razão. Porque Davi estava cheio de razão. Ele se levantou no versículo 5 e ele disse: olha, este homem merece morrer. E eu tenho visto, irmão, a razão se afastando muita gente de Deus. Eu tenho visto a razão levando muita gente para o inferno. Eu tenho visto a razão destruindo muito casamento. Eu tenho visto a razão deixando muita gente desempregada. Eu tenho visto a razão levando muito jovem para dentro de um caixão. Eu tenho visto a razão deixando muita gente na lona. Porque eu tenho razão, é verdade. Mas a justiça pertence a Deus, irmão. A justiça pertence a Deus. Cabe a nós não deixarmos que esse sentimento entre em nosso coração de querer a justiça, queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Entregue na mão de Deus. Entregue na mão de Deus. Essa é a melhor resposta que você pode dar ao seu inimigo. Lembrando que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso inimigo não é pessoas, o nosso inimigo é o diabo, inimigo das nossas almas, que usa, às vezes, algumas pessoas para te atormentar, te alfinetar, te machucar, e seja lá quem for e como for. Então entenda isso, cuidado com a sua razão. No livro do profeta Samuel, não precisa abrir não, mas lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 6, essa foi a oração que Ana fez. E Ana diz assim: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O que Ana estava declarando nesta oração a Deus aqui? Ela estava reconhecendo: Deus, ao Senhor pertence a justiça. Se o Senhor tiver que matar, o Senhor que mate. Porque eu sei que às vezes você tem vontade de matar. Quem é que não tem vontade de matar quando toma uma fechada no trânsito? Né? Quem é que não tem vontade? Eu lembro que um dia eu fui seguindo meu irmão, né? A gente estava indo embora, acabou o culto, a gente indo embora. E aí ele, um servo de Deus, o busão fechou ele, e ele com o seu golzinho na frente. Ele, servo de Deus, ele vai e faz uma ultrapassagem na curva aqui da eletroquímica. Entrou na contramão, estava ele, a esposa dele, a Sarinha recém-nascida. E ele na contramão, ele entrou pela contramão numa curva e ultrapassou o ônibus. Oi? Pela direita. E aí eu, de dentro do carro, eu atrás olhando, qual o sentimento que eu tive? Eu vou matar. Porque a gente prega, ensina, ora. E olha o que esse infeliz acabou de fazer. Aí eu catei e falei um monte para ele, como irmão mais velho, como pastor, falei um monte. Você é irresponsável, você é um fanfarrão, safado, sem vergonha. E aí de lá para cá se falou que ele era um motorista abençoado, né, da seta. Quando eu vou seguindo ele atrás fazendo escolta, ele vai numa boa. Sabe quem está atrás? Mas fala, você não sente vontade de matar quando você vê certas coisas? Não causa no seu coração uma certa ira. E é algo tão interessante que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim: olha, ireis, mas não pequeis. A ira, quando você se ira numa situação, é normal. Isso é comum no ser humano, porque ninguém tem sangue de barata. Mas quando você deixa com que aquela ira domine o seu coração a tal ponto de fazer vingança com as suas próprias mãos, que era o que Davi queria fazer aqui, automaticamente o seu coração é contaminado. E aí fica claro para Deus que ninguém é melhor do que ninguém. Foi praticamente isso que no versículo 6, se você tiver com sua Bíblia aberta, no versículo 6, Davi colocou assim, disse assim: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. No versículo 7, o profeta Natã, homem de Deus, virou para Davi e falou assim: ô bonitão, se fosse nos dias de hoje, Natã diria assim: ô bonitão, ô gatão, ô bonzão, esse cara aí é você. E aí eu acho que se Davi tivesse vivo nos dias de hoje, ele ia cantar a música do Roberto Carlos. Ele ia falar assim: esse cara sou eu. Foi o que Natã falou para ele: você é esse cara.
Você é essa pessoa aí. Essa historinha que eu estou te contando aqui, é você, Davi. Você matou, você tomou a mulher do cara, você matou, procurou ele para ser morto, e agora você vem ainda jurar em nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus vem para nós nessa noite, justamente para esclarecer algo ao teu coração. Cuidado, cuidado com a sentença que você coloca sobre a vida das pessoas. Não era isso que eu queria pregar, pode ter certeza. Eu tinha outro esboço preparado, mas hoje Deus foi falando isso aqui no meu coração, eu fui colocando no computador, eu fui passando, falei, Deus vai, e o Senhor falou muito forte sobre o meu coração. Cuidado com a sentença que você coloca sobre as pessoas, porque essa não é a resposta de Deus. Ainda que a nossa vontade às vezes seja de matar, seja de falar um monte, seja de tomar as dores, descansa o teu coração. Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas, irmãos. Desde o início, desde quando eu me casei com a pastora, desde quando nós começamos a nossa vida, quando nós começamos o nosso ministério, quando nós começamos essa igreja aqui, sabe que nome que eu levei? Moleque. Quando nós começamos esta obra, sabe que nome que a minha esposa levou? Menina. Sabe o que me chamaram? É irresponsável, é inconsequente, não sabe o que está fazendo. Foi isso que eu ouvi. Vou falar para você que eu sorri para essas pessoas. A minha vontade foi, Deus, está nas tuas mãos. Ah, Deus, está nas tuas mãos. E é algo tão lindo que a palavra de Deus diz que a resposta final, como nós lemos no livro de Provérbios 16, a resposta final vem de Deus. Fala para o seu irmão assim, a resposta final vem de Deus, irmão. Olha, descansa o teu coração. Porque a resposta de Deus, ela é diferente da resposta do homem. A resposta do homem é sempre tomar a posição daquilo que está no seu coração. E o nosso coração é mau por natureza. O nosso coração é corrupto por natureza. O apóstolo Paulo escreve isso. Ele fala, porque antes nós éramos corruptíveis. Nós se corrompíamos com todas as coisas. Agora, quando passamos a conhecer a Jesus, o nosso coração não pode mais se corromper com essas coisas. Que domine em vossos corações, é isso que Paulo diz, que domine em vossos corações o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus, irmãos? Era de matar alguém? Eu não sei se você nunca leu a crucificação, ou se você já deve ter visto o filme de Mel Gibson, a historinha, mas o cara que mais tinha razão foi Jesus Cristo. Ele tinha toda a razão para ele falar assim, pai, é o seguinte, manda fogo nessa cambada aqui, queima todo mundo, deixa só os bonzinhos. Ele não podia fazer isso. Ele podia fazer isso. Na hora que ele estava sendo preso, chicoteado, na hora que ele estava sendo colocado numa cruz, ele não podia ter falado assim, peraí, vamos parar aqui. Eu sou o próprio Deus representado nessa terra. O que vocês estão fazendo comigo é uma injustiça. No entanto, que levaram Jesus para os governadores, levaram Jesus para o sacerdote, e ninguém achava a culpa dele. Herodes falou, o que eu vou fazer com esse cara? Eu não acho culpa nenhuma nele. Pilatos falou, eu vou lavar minhas mãos, porque eu não tenho o que fazer com ele. Ninguém achava culpa nenhuma em Jesus. E mesmo assim ele foi crucificado como um bandido. Ele foi crucificado como um malfeitor. E mesmo assim isso é demonstrado através da sua palavra a resposta de Deus para nós nos dias de hoje. Que mesmo sofrendo toda a humilhação, toda a acusação, sofrendo todas as ações, em momento nenhum ele se levantou contra a humanidade. Sabe qual foi a palavra que ele falou? Se você não sabe, eu vou dizer para você. Ele falou assim, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem gente que não sabe o que está fazendo, irmão. E a gente precisa pensar nisso quando nos encontramos em certas situações que achamos que devemos dar certa resposta. Entenda isso. Tem gente que não sabe o que está fazendo. E cabe a mim, cabe a você que conhecemos a Deus, que ouvimos a palavra de Deus, temos um posicionamento diante disso. Entenda uma coisa, a resposta de Deus não é para matar. A resposta de Deus é para dar vida. A resposta de Deus não é para destruir. A resposta de Deus é para construir. A resposta de Deus não é para acabar, mas a resposta de Deus é para começar. A resposta de Deus não é para terminar, mas a resposta de Deus é para começar um tempo novo. Quando você ouvir algo, não, destrói, não, joga fora, não, já era, isso
capítulo 10, versículo 10, ele falou: olha, o diabo vem senão para quê? Matar, roubar, destruir. Destruir não tem nada a ver com Deus. Destruir casamento não tem nada a ver com Deus. Destruir vida financeira não tem nada a ver com Deus. Destruir relacionamentos não tem nada a ver com Deus. Deus, ele é um Deus de construção. Então por isso eu digo para você nessa noite que a resposta que você precisa está em Deus. A resposta, talvez você não está entendendo o que Ele está querendo te falar. Você não está entendendo os sinais que Ele está te dando. Mas eu digo para você que a sua resposta está em Deus. O salmista entendeu isso no Salmo 121. O salmista diz assim: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo já responde para ele e fala: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Talvez você está olhando para algumas situações, algumas coisas, como eu tenho olhado, como eu tenho vivido. Eu sei que cada um de nós aqui vivemos, e você fala: meu Deus, como é que isso vai acabar? De onde virá o meu socorro? Saiba que o teu socorro está vindo bem presente na hora da tua angústia. Saiba que Deus está se levantando, Deus está trabalhando, Deus está agindo em teu favor, meu irmão. Ainda a Bíblia diz bem claro: ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, a Bíblia diz isso. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, todavia eu não te abandonarei. Você quer amor melhor do que esse? Você quer resposta melhor do que essa? É tão interessante que quando... Abre a sua Bíblia rapidinho para nós, em Mateus capítulo 4. Rapidinho. Mateus capítulo 4. Mateus 4. Eu vou ler aqui para adiantar, só para você entender como Jesus tem a resposta certa. Você achou em Mateus 4? Está lá no meio da sua Bíblia. Você acha em Gênesis e Apocalipse? Você vai achar. Agora eu não lembro o livro antes, o livro depois. Você está em Samuel, vai um pouquinho para frente aí. Lá no Novo Testamento, o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Você achou aí? Mateus capítulo 4, o versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando então o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pão. Mas Jesus, olha como Jesus tem a resposta. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos. Sustentarão as suas mãos, e não tropece em pedra alguma. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Versículo 11, versículo 10. Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. O deixou. E eis que os anjos vieram e o serviram. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus estava fazendo o quê? Jejuando, consagrando 40 dias e 40 noites sem comer, consagrando pela obra que Deus tinha na vida dele, pela obra do propósito, da unção que estava sobre a vida dele. E naquele momento em que Jesus estava ali em meio ao deserto, apareceu quem para ele? O diabo. Saiba de uma coisa, irmão: o diabo só vai te aparecer claramente no deserto. Sabia disso? É quando você está na pindaíba, quando você está na dureza, porque quando você está com dinheiro no bolso, você passa o seu cartão, você tem cheque, você está se virando: tô bem, vou que vou. Canta que nem o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leve, e vai levando do seu jeito. Mas quando vem o dia mal, e o dinheiro começa a faltar, saúde começa a faltar, as coisas começam a acontecer, é onde isso é tipo de todo ser humano. Não estou te julgando, meu irmão, porque eu me enquadro nessa. A gente procura se apegar mais a Deus, a gente procura se achegar mais a Deus. Por quê?
rebatendo as perguntas de Satanás. O que Satanás falou para ele? Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da televisão? Do programa do Ratinho? Não seja pecado assistir, é legal às vezes o programa do Ratinho. É da novela? Não, a novela do diabo, irmão. Cada um. Tem coisa que não presta assistir, mas cada um. Então a resposta vem da onde? Vem de Deus. Por isso que Jesus falou, de toda a palavra que saiu da boca de Deus. E o tentador, o diabo chegou ali para fazer para Jesus o quê? Perguntas bobas. Foi a mesma resposta boba que Davi deu. Foi o mesmo erro. Tinha um quadro, eu não lembro antes, eu não lembro se foi numa rádio, onde foi que eu vi, mas que falava assim, perguntas idiotas, respostas, alguém ouviu, né? Teve alguém que ouviu. Eu não sei se foi, eu falei, uma pura verdade. Você faz pergunta boa para Deus, você está esperando que tipo de resposta? Ou você faz pergunta boa para o diabo, você está esperando que tipo de resposta? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um objetivo na sua vida e na minha vida. Aí eu vou ficar perguntando se isso agrada a Deus ou não agrada a Deus. A gente sabe. Perguntas idiotas, respostas se tornam cretino para nós. Porque a gente sabe da verdade, cada um aqui sabe da verdade. Todos nós sabemos da verdade. Todos nós temos a resposta de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Então te colocou sobre o templo e falou, olha, Jesus, Diabo falou para Jesus, se você me adorar, tudo isso daqui eu te darei. O Senhor falou o que é para o diabo, olha, só o Senhor eu adorarei. Só o Senhor eu servirei. Só o Senhor adorarás, foi o que Jesus declarou. E quando Jesus deu a resposta certa, o que aconteceu? O diabo rapou fora. Enquanto você ficar alimentando um assunto que não vai te levar a lugar nenhum, o diabo vai estar sempre no teu ouvido. O diabo gosta de uma fofoca, gente. O diabo gosta. Pega para falar mal de alguém, o diabo gosta. Porque eu entendo que quando você está falando mal, você está falando de alguém que não merece que você esteja falando dele ou dela. Quando você está comentando uma palhaçada que a pessoa fez, aí você não está falando mal, você está comentando para que outras pessoas não caiam naquela situação. Então existe uma diferença muito grande. Calúnia, difamação, isso é ação do diabo. Agora falar de sem vergonhice que talvez alguém faz, aí você está apenas comentando. É totalmente diferente. Então foi isso que Jesus falou. Jesus falou, olha, eu tenho as respostas certas. E quando você começar a ter as respostas certas para cada situação da sua vida, eu como homem de Deus digo para você, você vai viver bem melhor. Se a tua vida está boa, vai melhorar muito mais, irmão. Se a tua vida está agradável, eu quero dizer para você, tem muito mais de Deus para você viver. Tem muito mais de Deus para acontecer na sua vida. Porque já vem acreditado, o que está bom é bom nem mexer, né? O que está bom é bom nem mexer. Pois eu digo para você, se você deixar Deus mexer, vai melhorar ainda mais. A sua coluna, porque é diferente do que estão pregando hoje, eu estou ensinando, mas é diferente do que estão pregando hoje, ensinando hoje, né? Que para a pessoa vir para a igreja, vir para Jesus, e aí você resgata o seu cheque, você compra o seu carro no ano, você compra o seu apartamento, porque você chegou na igreja, puxando uma cachorra, e hoje não tem mais a cachorra, você tem 3 apartamentos, você tem iate, você tem navio, que morrer vai para o inferno. Acabou. Isso não significa nada. A proposta de Jesus, sabe qual é? É nos dar um coração novo. A resposta de Jesus para a nossa vida é que você viva bem com aquilo que você tem.